Aí, olha só o que eu escrevi aqui. Escola Velotrol. A escola, ela te ensina a andar de Velotrol. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de falar no início da palestra aqui, né? Eu dei aula de probabilidade. O que vai cair? Probabilidade. Qual que é a matéria da primeira questão do Enem? Você sabe? Não. E da segunda? Também não. A gente espera que vai cair na prova do Enem o que está no edital, que é GG gigante. É, não é? E a escola te ensina a ser bom de Velotrol. Tem gente que, pelo modelo da escola, vai muito bem aqui dentro. Probabilidade, estuda, faz a prova, vai bem. Depois, análise combinatória, estuda, vai bem. Depois, genética, estuda, vai bem. Tem muita gente que é muito bom nisso. O cara é excelente aluno. Não, aquele cara, excelente aluno. Aí ele sai dos muros da escola e ele sabe andar de Velotrol. Ele dá até cavalinho de pau com Velotrol, assim, ó. Sim, ele é bom de Velotrol. Aí o cara bate lá na porta do Enem e fala assim, ô, quero entrar aí. O que eu preciso fazer? É isso aqui, ó. Você tem que andar numa moto Kawasaki Ninja 1000. Só que o lance é, se você quer entender o que vai te levar para uma aprovação, você vai ter que entender que a exigência lá fora é muito maior do que da escola. E eu não estou falando do Loyola. Eu estou falando da escola como um todo. O que eu preciso ter para ser um cara preparado para poder fazer uma prova estilo Enem? A primeira coisa que você precisa entender é como é que seu cérebro funciona. Acho que já conversamos sobre isso, mas não custa nada falar de novo. A primeira coisa que você tem que entender, e a minha vida mudou um pouco depois que eu comecei a entender isso, para conseguir explicar para o aluno, é que você, basicamente, todas as informações que você recebe, elas são colocadas no seu cérebro de duas formas diferentes, ou na memória de trabalho ou na memória de longa duração. A memória de trabalho é aquela que você recebe imediatamente. Então, se eu falei de probabilidade na aula de hoje, você nunca tinha visto, você vai anotar tudo, tal. Essa informação que você recebeu da minha aula vai para a sua memória de trabalho. Essa memória de trabalho, ela é um complicador. Eu vou falar por quê. Olha para esse gráfico aqui, ó. Olha para esse gráfico. Eu não sei se está todo mundo vendo aqui, mas a ideia é a seguinte. Imagina que eu sou um bom professor, tá? E você entendeu 100% do que eu te expliquei. Olha que coisa linda. Depois de 20 minutos que passou a minha aula, 20 minutos, acabou minha aula, no seu cérebro só tem 58,2% do que eu falei. E eu não estou falando de uma pessoa que tem problema, não, estou falando de pessoas saudáveis, na média, passou 20 minutos da aula, no seu cérebro só tem 58% do que eu falei. Essa curvinha aqui, ó, ela é uma curva que a gente chama de curva exponencial decrescente, vocês já estudaram ela ano passado. A nossa memória é assim. Olha só que coisa muito louca. Aí vai passar 1 hora, você vai ficar só com 44, com 9 horas, 35, 1 dia, 33,7, 2 dias, 27, 6 dias, 25. No final, o negócio meio que estabiliza, mas no final do 31º dia, que é um mês, você só tem no seu cérebro 21,1% daquilo que você aprendeu. E aí institui-se, então, o caos. Por quê? Porque eu vou aprender e vou esquecer, vou aprender e vou esquecer, vou aprender e vou esquecer. Mas a pergunta é, tem jeito de não esquecer? Tem. O que o Gauss, então, sugere, Ebbinghaus, esse cara bonitão aqui, ó, tá vendo? O que ele propõe é simples. Para que você consiga transferir a memória de trabalho, que é extremamente volátil e que você perde muito rápido, você tem que fazer o que o Trivago faz com a gente. Ó, eu não combinei nada com ninguém, eu vou falar uma frase e vocês vão completar, vamos ver se a gente consegue. E o nome dela é... Muito bem. Eu não combinei nada com ninguém. E eu não sei, acho muito que tem alguém nessa sala que não gosta dessa música, mas que sabe completar a frase. Por quê? Porque a música fica tocando insistentemente em todos os lugares que eu vou. Gente, o grande clique é que você pode usar isso na sua preparação acadêmica.
Você pode fazer o que o Trivago faz com você, você pode fazer o que as músicas fazem com o seu cérebro, desde que você repita aquilo que você aprendeu periodicamente. E você não precisa repetir isso todo dia, não, porque você não vê a propaganda do Trivago todo dia. Você não escuta a música que você não gosta todo dia. Talvez escute, porque ela está no sucesso, está no auge, mas não precisa ser todo dia. Precisa ser periódico. Para eu poder mudar a memória de trabalho, que eu esqueço rápido, para uma memória que vai ficar no meu cérebro, que é a memória de longa duração, e tem muita coisa na memória de longa duração de vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, que é matemática. Todo mundo, ou a maioria de vocês, deveria, pelo menos, saber a tabuada de cor, sabe ou não sabe? Quando eu falo 3 vezes 7, você fala 21, você pensa lá o que é 3 vezes 7? São 3 vezes o 7. 7 mais 7 mais 7. Você não pensa isso. Está no seu cérebro. 3 vezes 7 é quanto? 21. Está na sua memória de longa duração. A memória de longa duração é a memória. Gente, eu estou mostrando para vocês aqui, é o que quem tem alto rendimento faz. Tá bom? O cara que tem alto rendimento, ele estuda. Ele vai lá e pega o conhecimento, 100% de entendimento, começa a esquecer, no dia 2, no dia seguinte que ele estudou. Dia seguinte. No dia 1 foi o dia que ele obteve o conhecimento e treinou. No dia 2, ele vai e fica 10 minutos com aquilo que ele fez no dia anterior. No dia 3, no dia 7, ele vai lá e, puf, mais 5 minutos. Lá no dia 30, ele fica de 2 a 4 minutos revendo aquilo que ele estudou. Só que aí, vocês devem falar assim, mentira, Xanxan é mentiroso, velho. Não tem jeito de fazer isso não, velho. Porque ele vai estudar o quê? Ele vai fazer isso com todas as matérias que ele estuda? Não dá, velho. É fato que não dá. Né? Tipo, vocês já pegaram o edital do Enem? Eu acho que ninguém nunca pegou. Pegar mesmo, tipo, de ler, assim. Já viu? Dá umas 3 páginas de computador, assim, de conteúdo. É coisa demais, velho. Se eu falar para você que você vai ter que estudar aquilo tudo e saber aquilo tudo, eu estou sendo mentiroso. É só você pegar quem passou em medicina e perguntar, você sabe tudo? De todas as matérias? O cara vai falar, não. E aí a pergunta, então, e aí? Então o que eu tenho que fazer para conseguir ter na minha memória de longa duração o que eu preciso para conseguir chegar na prova, acertar o que eu preciso acertar e conseguir a nota que eu preciso para entrar na universidade que eu quero?